Olá, bom dia, amados e queridos irmãos. Estamos aqui na nossa correria do dia a dia em Cuiabá, cuidando da missionária Helenil. E ao volante, dirigindo, pensando aqui um pouquinho nas coisas que o Espírito Santo nos dá a pensar a respeito de Jesus, dos evangelhos, de missões. Me veio à mente a pessoa de Judas. Sim, Judas, o traidor da Bíblia, aquele que traiu Jesus com um beijo, o entregou à morte. E Deus tem falado muito ao meu coração, ao coração da minha esposa, a seguinte frase: pessoas são mais importantes do que coisas. Nós, no nosso dia a dia, na nossa correria, dentro dessa teologia, entre aspas, da prosperidade, nós procuramos galgar, buscar, lutar, imprimir forças e esforços além daquilo que seria normal para conquistar coisas. Uma casa, depois queremos a segunda casa, um carro, o segundo carro, um emprego, um melhor emprego, um salário, um ótimo salário. E assim, esse desejo insano vai crescendo dentro de nós, e nós não nos deparamos que as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso derredor, os nossos vizinhos, quando nós entramos dentro do nosso carro e pegamos uma avenida, nós não olhamos para as guias das sarjetas e não nos apercebemos que existem pessoas desesperançosas, que não tem literalmente nada, não tem uma família, não tem uma casa, não tem um carro, não tem um prato de comida, não tem um copo d'água. E eu me pergunto, o que tem sido para nós cristãos, que conhecemos Jesus e que sabemos que o primeiro mandamento e atrelado a ele é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo, mas amar o próximo como você ama a si. Então, será que nós temos amado, queridos, como deveríamos, como Jesus nos ensinou, amado o nosso próximo? Quando eu digo que pessoas são mais importantes do que coisas, é que nós não podemos, de forma alguma, fixar o nosso olhar para um futuro e esquecer o nosso presente, que são essas pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso derredor, precisando de uma mão estendida. A mão de Deus, ela tem que estar estendida para essas pessoas, e a mão de Deus, literalmente, e dentro de um prospecto físico, somos nós, a igreja de Cristo. E muito mais com a palavra de libertação. As boas novas precisam ser pregadas por nós. E aí eu me lembro de Judas. Ninguém gosta de falar de Judas, porque Judas é isso, Judas é aquilo, vamos malhar o Judas, Judas foi para o inferno, etc, etc. Eu não estou aqui para fazer a função de advogado do diabo, de forma alguma, queridos. Mas pare e pense comigo. Se Judas tivesse se arrependido a tempo, ele teria sido salvo, queridos. Quando ele traz Jesus com um beijo, Jesus é levado ali para Pôncio Pilatos, para Herodes, depois aquele julgamento popular entre Jesus e Barrabás, a última Páscoa, aquela coisa toda, aquele movimento antes de Jesus ser crucificado. E Judas então percebe a besteira que ele fez de entregar sangue inocente nas mãos ali dos religiosos, nas mãos ali do governador de Jerusalém, o governador romano. E ele volta ali ao templo e devolve aquelas 30 moedas de prata, percebendo que tinha feito uma coisa muito errada. Na sequência, o que Judas faz? Ele sai para se enforcar. Ele vai buscar a morte arrependido, achando que a morte era a única solução para aquilo que ele havia feito de errado. Quantas pessoas hoje, agora, talvez você que está me ouvindo, esteja numa mesma condição, talvez você não tenha traído Jesus ou alguém, ou sei lá, coisa nesse gênero, mas possa estar fazendo outras coisas que desagradam a Deus, e você olha para si e diz: não, para mim não tem solução. Eu tenho que dar cabo da minha vida, eu tenho que desistir da igreja, eu tenho que desistir de Jesus, porque eu não vou ser perdoado. O que eu fiz é terrível. Mas, queridos,
Jesus morreu na cruz do Calvário para que todos tivessem perdão dos seus pecados. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas pisaduras, os nossos pecados. Tudo isso foi tirado de nós e ele jogou no mar do esquecimento. Se conhecermos Cristo, seremos livres verdadeiramente, inclusive Judas. Mas o desespero foi tão grande. Faltavam apenas 3 dias. 3 dias. Se Judas tivesse esperado apenas 3 dias, se alguém tivesse chegado em Judas e dissesse para ele: olha, Judas, o que você fez é terrível. Você entregou sangue inocente, você entregou o Messias. Mas Judas, eu quero te dizer uma coisa, ele tem um plano para toda a humanidade, inclusive você. Espera apenas 3 dias e ele vai ressuscitar. Judas, ele entenderia tudo isso e teria talvez tomado uma outra atitude. De fato, queridos, 3 dias depois, Jesus é levado ali para o Gólgota, até crucificado, e ele ressuscita. E com a ressurreição de Jesus, os pecados desaparecem, literalmente. A humanidade é perdoada, é reconciliada com Deus. O desespero atrapalhou Judas, porque mesmo tendo traído o Cristo, se ele tivesse esperado, se alguém tivesse falado a respeito desse plano, que ele nunca entendeu: Judas, não faça nada, aguarde, ele vai ressuscitar e ele vai perdoar os assaltantes, os bandidos, as prostitutas, inclusive os traidores, porque Jesus veio para todos. Mas infelizmente ele não esperou, ele não perseverou e se suicidou. Então você que está me ouvindo, tenha paciência, falta pouquinho para Jesus voltar e buscar a sua igreja. Você que está numa situação muito difícil, envolvido nas drogas, no adultério, na prostituição, no roubo, na mentira, na lascívia, na glutonaria, são tantos pecados, não podemos enumerar. Todos nós somos pecadores diante do Senhor e necessitamos todos os dias da graça e misericórdia dele. Ninguém é melhor do que ninguém, queridos. Ainda há solução. Pense nisso. Cristo morreu por todos, inclusive por você. Louvado seja o nome do nosso Deus, que criou esse plano maravilhoso de salvação. Vamos anunciar esse plano? Vamos falar de Jesus? Tenha o restante de dia abençoado. Um forte abraço a todos. A paz do Senhor.